tinha um departamento de História da Medicina e eu fui, então, assistir um seminário, né, de História. E lá tinha um curso, né, que eu fiz depois desse curso, era o seguinte, era a história de um grupo de arqueólogos que tinha feito uma descoberta de um hospital, entendeu? Dos exércitos romanos no tempo que eles estavam dominando a Inglaterra, né? E era um hospital do exército romano, né? E aí os caras estavam descobrindo a peça de bisturi, um negócio parecido com bisturi, tesoura, sei mais o que, material cirúrgico e tal, essa coisa toda, né? Era um pequeno hospital, né? Depois descobriram como eram as camas, que eram feitas de pedra, né? E deve ser forrado aquilo ali com capim ou qualquer coisa daquele tipo. Mas, e aí foi me despertando, aqueles caras trabalhando naquilo, e as aulas eram dadas mostrando aquilo ali, né? Sim. E eu sempre gostei muito de museu, né? Então, eu saí dali, corri para o museu lá de Oxford, que é o Ashmolean, que é um museu muito interessante que tem em Oxford, e comecei a ver, né, a seção egípcia do museu, que ficou no terceiro andar, vendo aquelas múmias, aquele negócio, eu comecei a me interessar pela arqueologia, né? E aí eu comecei a andar pela Inglaterra. A Inglaterra tem muitos sítios arqueológicos interessantes, rico, né? Muito. A Inglaterra é um museu a céu aberto, né? Todo canto que você se vira tem uma coisa interessante para você ver, história, né? E aí, as minhas andanças, né? Nós fomos, as 3 vezes que eu estava na Inglaterra, nós fomos a Paris, e aí as 3 vezes eu fomos ao Louvre, entendeu? E cada vez eu me deleitava mais com aqueles achados arqueológicos do Louvre, né? E visitamos outros países, na Alemanha, Berlim, vimos os museus em Berlim. Depois fomos à Grécia, né? E aí o Museu de Antropologia da Grécia e Atenas é um negócio assim sensacional. Fomos lá, passei um dia todo nesse museu, né? E o Museu Britânico, né? O Museu Britânico é assim, para mim, em termos arqueológicos, é o melhor museu do mundo, é o Museu Britânico, né? Quer dizer, o Louvre tem uma variedade muito grande de coisas, principalmente a parte de pintura, de arte, de uma forma geral, mas o Museu Britânico é um negócio sensacional. E aí, sempre que eu tinha tempo, quando eu ia a Londres, né? E Oxford fica a 100 quilômetros de Londres, né? 60 milhas. E aí, sempre que eu ia a Londres, eu ia para o Museu Britânico, né? E ficava me deleitando, né, nos achados arqueológicos e tal. E essa coisa de gostar da arqueologia, todos os museus onde eu visitava, todos os países onde eu ia, entendeu? Quer dizer, a primeira coisa que eu vi era onde é que está o Museu de História da Medicina. Eu gosto muito de História da Medicina. Procurava os museus de História da Medicina, os museus de arqueologia de uma forma geral, né? A Europa tem muito essa cultura, né, do museu, muito. Por exemplo, em Nápoles, né, você vai lá na Itália, aí você tem Pompeia e Herculano, né, que foram 2 cidades que foram soterradas pelas cinzas do Vesúvio, né, e descoberta muito tempo depois, né, e os achados que estavam lá, que foram descobertos em Pompeia e Herculano, foram para o Museu de Nápoles, né? Então, o Museu de Nápoles tem uma riqueza enorme de coisas lá interessantes para você ver, né? E uma viagem que eu fiz também, eu passei 21 dias numa viagem pela Turquia, né? Vendo aquelas cidades antigas da Turquia. Fomos num local onde a primeira cidade, tal, presume-se que foi a primeira cidade, primeiro aglomerado urbano que foi criado, né, na Turquia. E assim, é uma coisa que a Grécia e a Turquia são muito ricas, e a Itália também, né, em arqueologia, em achados arqueológicos, e a própria Inglaterra também. E uma coisa que eu ainda tenho uma frustração é de não ter conhecido o Egito, né? Então, eu tinha planejado ir para o Egito em 2019, quando veio a história da pandemia, era no segundo semestre, veio a pandemia, atrapalhou. 2020, mesma coisa, né? 2021 também, né? Aí foi assim, a gente está aí ainda com essa viagem por fazer, né? Que é para completar minhas viagens nos sítios arqueológicos importantes do mundo.